uma vez aqui na terra. Ele ressuscitou, de certa forma, por um tempo, para morrer de novo. Mas Jesus ressuscitou dos mortos para não morrer de novo, com corpo glorificado. E a Bíblia promete, para todos os que creem nele, ele vai voltar para nós. E, no momento que ele voltar para nós, ele vai transformar o nosso corpo vil em um corpo glorioso como o dele. O mesmo corpo que ele tem depois da ressurreição. Um corpo que não é sujeito e nem vai ser sujeito mais a doenças, enfermidades. A mortalidade não vai morrer de novo. Este corpo é como o nosso corpo vai ser transformado então. Amém? Ou seja, a Bíblia promete para aqueles que creem em Jesus Cristo que você vai ter um corpo um dia que não vai se decompor, não vai envelhecer, não vai estar sujeito a doenças, enfermidades e nem fraquezas. Nunca. E não vai morrer. Nunca mais. Amém? Temos essa ideia de que depois da morte, vamos ficar flutuando como um espírito sem corpo. Amém? Até no céu vamos ser um espírito tocando harpas. Vou flutuar para sua mansão. Você flutua para minha mansão. Flutuamos para todo lado. Sim, a Bíblia fala de outra forma. A Bíblia diz que aqueles que já morreram. A Bíblia diz que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Amém? A Bíblia diz que este corpo foi semeado em corrupção, mas será ressuscitado em incorrupção. É semeado em fraqueza e será levantado com poder. É semeado em mortalidade, será levantado imortal. Ou seja, Deus não vai deixar o corpo para trás. Seja um corpo que foi cremado ou está debaixo da terra, em algum lugar, sabe, no oceano, algo assim. Nenhuma partícula, nem somente um átomo é esquecido por Deus. Deus criou o homem para viver corpo, alma e espírito. Olha, amigo, você é um espírito. Nós somos tão conscientes das coisas materiais que nós falamos, olha, isso não é real, sabe? Eu quero coisas reais. Por favor, me dá um pouco de dinheiro aqui nas minhas mãos. Isto é real. Amém? Eu vejo um carro, isto é real. Essa cadeira aqui é real. Amém? A minha jaqueta é real. O meu corpo é real. Para nós é real, mas tudo isso que vemos, sabe? Tudo isso que nós podemos até tocar e sentir, se é físico, se é material, está tudo envelhecendo. Está se decompondo. Está tudo enferrujando. Está tudo indo para um lugar chamado de morte. Por que será que é assim? Por que tudo aquilo que é material se decompõe, está enferrujando, é um caminho de decadência, tem tudo uma data de vencimento. Por que é assim? Daqui a 100 anos, se Jesus tardar, nenhum de nós vai estar vivo no nosso corpo. Por que será que é assim? Ainda sentimos no coração, na alma, que a morte é algo estranho. Sentimos, sabe, que a morte é alguma coisa estranha para a existência humana. Não queremos reconhecê-la. Até quando vamos a um velório, nós, sabe, não gostamos, é lógico. Sabemos que isso é algo muito triste, é algo que entristece, que causa dor, algo que é muito estranho à nossa natureza. E por quê? Porque Deus te fez para viver para sempre. Você sabe que é estranho, você sabe que é algo que Deus não planejou. De fato, a Bíblia chama a morte, para Deus, como inimigo. A morte é um inimigo. Jesus disse que o ladrão, que é o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Deixe-me falar para você um pouquinho de como Deus te fez, ok? Deus te fez na sua imagem, a sua semelhança, a Bíblia diz. Amém? Nós falamos que sentimos compaixão, sentimos amor, e nós também, sabe, amamos criar coisas, e falamos, hey, Deus também é assim, quando lemos a Bíblia. Então Deus é como nós, na verdade, nós somos como Deus. Ele nos fez a sua imagem, por isso sentimos compaixão.
Por isso amamos criar e dar uma olhada e dizer, uau, isso é bom. Amém? Deus nos fez à sua imagem e semelhança. De toda a criação, Deus não te fez a imagem de um chimpanzé ou uma girafa. Diga graças a Deus. Amém? Deus não te fez segundo a imagem de um animal. Na verdade, Deus fez tudo, incluindo os animais, no princípio da criação, e fez o homem por último. Por quê? Para o homem desfrutar tudo que Deus tinha feito. O homem é a criação principal de Deus. Não é dito do cavalo ou do cachorro que Deus os fez à sua imagem, mas é dito de você que Deus te fez à sua imagem. E é por isso que a Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, que depois que Deus fez tudo o que ele fez no primeiro dia, ou até no segundo dia, ou no terceiro dia, diz que Deus viu o que tinha feito e viu que era bom. Que era bom. Amém? Depois o quarto dia, e no final diz que Deus viu o que tinha feito e que era bom. E no sexto dia, Deus viu tudo o que tinha feito, incluindo o homem. Deus fez o homem no sexto dia e diz que era muito bom. Agora diz que foi muito bom. Então Deus, quando te fez, disse foi muito bom. Amém? E do homem, Deus fez a mulher. Amém? E a parte do homem, que é a imagem de Deus, é o espírito. Você é um ser espiritual que veste um corpo ou mora numa casa chamada corpo. Você não é o seu corpo. Amém? O seu corpo está sujeito a decompor, a doenças e enfermidades e, finalmente, à morte. Mas o seu espírito foi criado à semelhança de Deus. O que quer dizer que você é para sempre. Como eu disse, pensamos em coisas materiais como reais e o espírito irreal. Mas, na verdade, foi um ser espiritual, o próprio Deus, que criou as coisas materiais, que fez o mundo físico. Como podemos ver, isso não é eterno, o mundo material não é eterno. Tudo isso um dia vai acabar. Mas Deus é para sempre. Tudo que é do Espírito é para sempre. Por isso, Satanás, certo, será lançado no lago de fogo que queima para sempre. Tem que ter um lugar para guardar até as criaturas malignas, os seres espirituais, os anjos caídos, Satanás e seus demônios, que se rebelaram contra Deus. O homem foi criado à imagem de Deus, mas os anjos não foram criados à sua imagem. A Bíblia não fala isso. Mas você foi feito à sua imagem e semelhança. Amém? E por isso Deus diz que foi muito bom quando Ele te criou. Amém? A única coisa que Ele falou que não é bom que o homem viva só. E só uma voz concordou. E o homem tinha tudo o que queria no jardim, tudo foi feito para o homem desfrutar, mas ele não tinha uma companheira. E Deus fez a mulher. Depois que fez o homem, e quando Adão viu, disse, meu Deus! Ele viu a mulher. Amém? Ela não foi criada, o corpo dela não foi criado do pó da terra. O homem foi criado do pó da terra. Certo? A sua casa, não você. É por isso que, quando o seu corpo cai, o coração para, e você sai do seu corpo, você vai estar mais vivo, porque essa parte sua foi criada à classe de Deus. E tem que ter um lugar para guardar esse espírito. E se este é um espírito pecador, ele está cortado de Deus. Amém? Do reino de Deus. Então vai ser colocado na eternidade, no inferno. E é para sempre. Mas o céu é a habitação daqueles que foram recriados ou nasceram de novo, segundo a imagem de Deus. E pertencem ao reino de Deus. Então, tem que ter um lugar para essas coisas, porque essas coisas não podem apenas deixar de existir, porque são eternas. Substância espiritual, você entende? O espírito é mais real do que o material. Tudo o que você vê está sujeito a mudanças. O que você vê é sujeito à mortalidade, se é uma pessoa que está vivendo e parece que está tão viva agora, mas está acabando. Tudo está acabando. Tudo aqui, certo? Está caminhando para baixo. Amém? O seu corpo se decompõe, mas você
é eterno. Amém? Tem que ter um lugar para você. Então Deus, quando fez o homem, ele disse, certo? De todas as árvores, você sabe quanta espécie de árvores e comida que existe, as variedades na terra? Deus fez a terra com mais do que o suficiente, com abundância. A abundância é a ideia de Deus. Quando ele fez a terra, ele não criou pobreza. A pobreza é resultado do pecado. Deus fez com abundância, com fartura, com muita coisa. Extravagante. Amém? E tudo para um homem e a sua esposa, para desfrutarem. Então essa ideia de que Deus não quer que você tenha bastante não é de Deus. Pelo menos a sua intenção original, o seu plano. Deus fez tudo para o homem comer e desfrutar, e por isso ele fez o homem por último, depois que ele criou tudo. Deus fez o homem para desfrutar de uma obra concluída. Amém? E o homem só tinha que pegar a fruta e comer. Amém? E Deus deu para o homem algo, e que hoje não importa quão criativos somos, e achamos que somos demais porque criamos o ChatGPT e também a inteligência artificial e tudo mais, e achamos que somos demais. Isto é o melhor que o homem tem, a sua inteligência e, sabe, inovações tecnológicas. Estamos vivendo num mundo novo, mas olha, a inteligência artificial, o robô, sabe, é tão bom quanto a pessoa que o programa. Então é muito limitado, certo? Seu conhecimento pode te dar muitos fatos, mas a sabedoria não é o acúmulo de fatos. Sabedoria é saber usar os fatos com resultado positivo, e é algo que a inteligência não te dá. A inteligência artificial não tem moral. A moral dela é tão boa quanto alguém que a programou. Então imagina quem programou tudo aquilo. Então isso tudo não faz sentido, sabe? Depende de quem a programou. Ninguém pode criar como Deus cria. Quando Deus te fez, Deus olhou e disse, muito bom. E Davi disse, eu fui feito de um modo maravilhoso, e a minha alma o sabe muito bem. Então, vire para alguém e diga, muito bom. Agora, para você criar aquilo que o homem tem e que o robô não tem, o que é? Aquele, sabe, ChatGPT não tem, o que é? Livre-arbítrio. Um livre-arbítrio. É algo que Deus deu para o homem, e quando Deus deu para o homem isso, era realmente algo livre. Agora imagina que você fala assim, sabe de algo? O meu filho nunca escolhe comida ruim, ele sempre come bem. Eu treinei desde cedo. E eu vou à sua casa, e eu vejo que na sua casa não tem nenhum doce, nenhuma bala, sabe? Não tem nenhum tipo de refrigerante, sabe? Nada além de pão integral, comida orgânica, biscoito orgânico. E você fala, o meu filho nunca come. Em casa nunca come nada ruim. Não tem escolha. Então, para que Deus permitisse ao homem, isso fazia parte da sua jurisprudência, certo? Ele tinha que permitir que o homem exercitasse o livre-arbítrio para demonstrar o seu amor e obedecesse da sua própria vontade, ou o homem quisesse escolher o seu caminho sem Deus. E Deus plantou todas aquelas árvores, mas plantou uma árvore. Não foi o diabo que a plantou, mas Deus a plantou. E plantou aquela árvore para dar ao homem o exercício do seu livre-arbítrio. Vamos dizer que tudo era bom. Como usar o livre-arbítrio, sabe? Não dá para escolher. Se rebelar contra Deus, ele diz, eu te dou o livre-arbítrio, mas tudo que tem aqui é bom. Entendeu? Então Deus criou uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, hoje seria a internet. Se você ver, a internet tem conhecimento do bem e conhecimento do mal. E o homem ainda é o mesmo. Não é? O homem é o mesmo, continua matando. Não é? Continua odiando. Não é? O pecado continua no mundo hoje. As guerras estão por aí. Não é? E todo tipo, sabe, de pragas que estão acontecendo, que o mundo não esperava ver, como nesses dias que foi algo global. E Jesus disse que antes da sua volta, antes dele voltar para nós, fisicamente, com seu corpo ressurreto e glorificado, antes dele voltar, ele disse que teriam princípios de dores, dores de parto, que são sinais que estão acontecendo. Vai ter pragas.
Isso global, não uma praga que está acontecendo num certo local deste mundo, mas global. Aconteceu uma praga global recentemente? E ele disse: grandes terremotos em muitos lugares. Aconteceram muitos terremotos agora, de 6,5 ou mais? 6,5 na escala Richter. Será que aconteceram grandes terremotos, não pequenos, mas grandes ultimamente? Sim, nesta geração. E ele falou de fome. Tem um problema de comida, globalmente, hoje. E Jesus falou: nações se levantarão. Estamos vendo isso, nação contra nação. E guerras. E rumores de guerras. E estamos vendo, agora mesmo, atualmente, a guerra da Ucrânia contra a Rússia e também rumores de guerra, amém? E vimos recentemente essa praga do Covid-19, que foi global. E Jesus falou: quando tudo isso acontecer de uma vez, certo? Saiba que isso é as dores de parto, como uma mulher que está prestes a dar à luz, certo? Ela sente aquelas contrações que vão sempre aumentando antes do bebê nascer, certo? Vemos tudo isso acontecer. Tudo isso de uma vez, certo? Isso são sinais. E ele disse, quando isso acontecer, ele não disse, fique desanimado, abaixe a sua cabeça. Amém? Ele disse, levante a sua cabeça. Não fique obcecado com isso. Não fique distraído por isso. Levante a cabeça, quer dizer, levante a cabeça acima destes problemas. Levante a cabeça porque a vossa redenção se aproxima. E isso quer dizer o seguinte: é a redenção do corpo, porque nós que somos crentes sabemos que a redenção já foi feita no Espírito. O corpo ainda é o mesmo. Por exemplo, se é careca, depois que nascer de novo ainda vai ser careca. Ok? Se tem uma orelha que é maior do que a outra, depois que você é salvo, ainda vai ter este mesmo problema, certo? Se não falar comigo, eu não vou falar com você, ok? Ok? Então diga amém, certo? Você entendeu? Certo? Se você é um chinês antes de ser salvo, depois de ser salvo vai ser um chinês. Então, escute, não muda, não foi nenhuma revelação. Foi algo, sabe? Mas, olha, o seu corpo não muda. Quando Jesus falou ao líder religioso à noite, porque ele tinha vergonha de se encontrar com Jesus na frente dos seus amigos e colegas, durante o dia, então ele foi ver Jesus à noite. O seu nome era Nicodemos, mas ele estava faminto espiritualmente. E ele perguntou para Jesus: sabemos que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não for com ele. Jesus olhou para ele e falou diretamente. Eu amo quando Jesus faz isso. Ele não responde as perguntas, ele fala direto. Ele vai à raiz do problema e disse: Nicodemos, com todo esse seu aprendizado, você tem que nascer de novo. E ele respondeu com a lógica. Nicodemos disse: como um homem pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Mais uma vez, Jesus falou: é como o vento que sopra, ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Assim é todo o que nasce do Espírito. Ou seja, o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Você nasceu da carne, do seu corpo, certo? Uma vez. Mas então, todo mundo desde Adão tem pecado no sangue. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então, voltando para a história, no Jardim do Éden, Deus deu para o homem a escolha, com aquela árvore no meio. O que há de errado com a árvore do conhecimento do bem e do mal? Bem, participando dela, ele disse: não preciso de Deus, porque agora eu sei o que é moral, agora eu sei o que é o bem e o que é o mal, porque eu sou juiz agora de tudo, porque eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o resultado de comer daquele fruto, Deus tinha falado: não coma dela, porque no dia em que comeres, morrendo morrerás. E o homem comeu? Sim. Então, na verdade, é mais do que comer um fruto, amigo. Na verdade, ele falou para Deus: eu não quero o teu poder soberano para a minha vida, eu não quero teu amor e cuidado para comigo. Eu quero viver a minha vida baseado e julgado pelas minhas decisões, daquilo que eu aprendi que é bom e que é mal. E se eu acho que algo é bom, porque agora eu serei como Deus. E o homem se tornou independente de Deus, e Deus não podia falar: isso acontece, vamos colocar isso debaixo do carpete, sabe? Deus não podia fazer isso. E nenhum juiz pode fazer isso aqui na nossa corte. Não pode falar: ah, este é o meu filho, sabe? Eu não sei o que ele fez. O que você fez, meu filho? Ah, tudo bem, isso não me importa. Vai para debaixo do carpete, eu te perdoo. Não. Isso não é um juiz justo. E Deus é um perfeito.
e justo juiz. E Deus é amor. Mas sabe, a justiça? A Bíblia diz que a justiça e a equidade são a base do seu trono. O universo funciona porque Deus é um Deus de palavra. Certo? Nós exageramos e Deus não. Amém? E Deus falou para Adão antes da queda: morrendo, morrereis. No hebraico tem duas palavras para morrer. Morrendo, morrereis. Vai começar a morrer. Onde? Espiritualmente. Espiritualmente, onde foi feito a imagem de Deus e está cortado de Deus, então espiritualmente vai morrer e o homem vive segundo os desejos da sua carne, segundo os desejos de uma vida de prazer, buscando satisfazer a sua carne, bebendo, ou práticas imorais e tudo mais. Ou pode viver segundo a sua mente: eu sou tão inteligente, eu criei este robô, e eu posso falar com ele e ele falar comigo. Certo? Ou ele vive no seu corpo ou vive na sua mente, mas não vive mais no espírito, porque quando fala de espírito ele não entende, porque o seu espírito está morto. E Deus disse para Adão: no dia que você comer disso, morrendo espiritualmente, morrereis um dia, fisicamente. E Adão não morreu imediatamente, fisicamente, mas começou a morrer. Morreu no espírito e morreu na sua alma e finalmente morre o seu corpo. Por isso, todo mundo morre. Não foi plano de Deus, nunca foi o seu plano. Mas Deus falou para o homem: se fizer isso, isso nós chamamos de pecado hoje. Amém? Você vai por este caminho, é morte. O resultado é morte. Deus falou para o homem. Amém? Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e essa é a história do religioso que foi a Jesus à noite, e Jesus falou para ele nascer de novo. Mas naquela mesma noite, Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, falando de si mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele continuou. Muitos conhecem este verso. Certo? Vemos este verso, especialmente durante os jogos de futebol e outros esportes que dizem João 3,16. Se não sabia, agora está sabendo. Amém? A mensagem do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não foi o melhor anjo e não deu para nós um outro ser humano, mas deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida que Jesus falou: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Mas antes dele falar isso, e olha, este verso meu filho memorizou com 10 anos de idade, memorizou há 2 semanas atrás. João 10:10 ele fala: o ladrão não veio senão para roubar. Quem é? É o diabo, que veio roubar, matar, destruir. Toda vez que você é roubado, toda vez que rouba de você a paz, ou rouba a sua alegria, ou rouba os seus relacionamentos, ele veio roubar, matar e destruir. É o que o diabo faz. Ele te odeia porque você foi feito à imagem de Deus, como alguém que ama e foi rejeitado pela pessoa amada. E o que ele faz? Ele pega a foto daquela garota, ou a menina pega a foto do garoto e amassa, rasga aquilo. Não mata a pessoa, mas mata a foto, entendeu? Porque a foto é a imagem daquela pessoa. O diabo não pode contra Deus. Você foi feito à sua imagem, então ele vem contra você. Ele veio roubar, matar e destruir, Jesus disse. Mas ele disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E não consiste nas coisas materiais que você tem. Sabe, aquele que tem mais ganha. Não. Tem muitas pessoas pobres que têm muitas coisas no mundo. Não. É uma pessoa cheia de amor, alegria e paz, que Jesus falou: o reino de Deus dentro de você se manifesta assim, com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso transborda para os seus relacionamentos. Quando você tem amor, alegria e paz, ajuda e faz os seus relacionamentos prosperarem, seja com a esposa ou com os filhos, ou com seus amigos e as pessoas ao seu redor. Vai prosperar em todos os caminhos. Amém? Essa é a verdadeira prosperidade. Até quem ganha na loteria ou na loto só se alegra por um momento. Ficam alegres, maravilhados, depois ficam chocados, se alegram por um momento, mas depois têm um medo de perder aquilo ou de ser um alvo, sabe, de pessoas que vão enganar. De repente tem parentes que eles nem sabiam que tinham, sabe? Tudo por causa do dinheiro. Mais amigo, mais parentes, mas sabe, ficam felizes por um tempo e percebem então que a vida mudou e tudo mais.
E muitos estudos já mostraram que as pessoas que de repente ficam ricas, certo? Com loteria, algo assim, mais cedo ou mais tarde perdem o que ganharam. O final de muitos deles é triste. Aqueles que buscam a fama, a fortuna, por que vemos isso acontecer e ninguém fala nada? Nós vemos pessoas, cantores famosos, celebridades e pessoas que, no final, acabam sendo, mortos, bem jovens, muito cedo, muito rápido. E ninguém fala nada. Por que será que isso não trouxe alegria? Por que será que precisam de uma droga para trazer alegria? E nunca estão satisfeitos com o que têm e só querem subir mais. Mais alto. Porque é assim, amigo, você não tem que subir tanto. O céu desceu e chegou até você. Jesus desceu. Não vamos alcançar o céu. Amém? E Jesus falou, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Amém? Jesus ressuscitou dos mortos com seu corpo. Isso nos fala que o plano de Deus é para que nós tenhamos espírito, alma e corpo, então somos salvos. E quando você é salvo para sempre. Amém? Você nasceu de novo. Você aceitou a Cristo. E por que houve a necessidade da cruz? Se tivesse outra forma para Deus, a morte de Jesus, e falo com reverência, seria a coisa mais ridícula do mundo. Por que passar por tanto sofrimento? Olha, nós até retiramos muito quando vemos um filme da cruz de Jesus. O mais forte foi a Paixão de Cristo que o Mel Gibson fez, mas até aquele ali não. Mostra como a Bíblia, até os seus ossos olharam para ele. Foi terrível. Por que esse sofrimento se havia outro caminho para Deus? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por que ele teve que sofrer na cruz? Porque, amigo, alguém tinha que pagar pelos pecados. Portanto, naquela cruz, ele que nunca pecou, não cometeu pecado, não conheceu o pecado, nele não havia pecado, mas se tornou pecado por nós na cruz. Por escolha. Ele escolheu. Ninguém podia prendê-lo. Quando foram prendê-lo no jardim, soldados romanos fortes com espadas e lanças vieram prender Jesus, prender um homem. Amém? E Jesus falou quando perguntaram, quem é Jesus de Nazaré? Ele deu um passo e disse, eu sou. Eu sou é a declaração daquele Deus da sarça ardente. Muitos anos antes, quando Deus escolheu Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, e Moisés perguntou para Deus, quando me perguntarem o seu nome, qual é o nome que eu vou falar para eles? Deus disse, eu sou o que sou. Quando Jesus veio e foram prendê-lo, Jesus olhou para eles e disse, eu sou. Sabe o que aconteceu? Eles caíram. O que seria um prisioneiro divino esperou que eles se levantassem para o prenderem. Quem era o prisioneiro aqui? E quem é aquele que pode prender? Mas ele escolheu entregar a sua vida. Jesus falou assim, pensamos que o mataram, ele foi assassinado. Não. Ele disse, ninguém pode tirar a minha vida. Eu entrego a minha vida. E por que ele entregou a sua vida? Porque ele foi para a cruz. E exclamou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por quê? É uma figura do Antigo Testamento. Na primeira Páscoa, Deus falou para eles, coloca o sangue nos umbrais das portas. Imagina isso, cria uma imagem agora. O sangue em cima e também nos lados, nos umbrais das portas. Certo? O que é isso? Isso é a cruz. E Deus falou assim, quando eu ver este sangue nesta noite, eu passarei por todo o Egito. E o anjo da morte vai procurar. E ele disse, quando eu ver o sangue, eu vou fazer com que o destruidor passe por cima da casa. Por isso se chama de Páscoa, a festa da Páscoa. E Deus disse, eu não vou permitir que o destruidor mate o seu primogênito. Certo? E Deus não disse, quando eu ver as suas obras de caridade, quando eu ver o seu lindo caráter, quando eu ver o bom nome da sua família, quando eu ver as conquistas acadêmicas, ele não disse isso.
Ele disse: quando eu ver o sangue, eu passarei por cima. Amém? O sangue está nos umbrais do seu coração? Quando eu ver o sangue, eu passarei por cima. Eu não vou permitir que o destruidor entre na sua casa. Quando eu ver o sangue. Sabe o que é o sangue? De qual animal? O sangue do cordeiro. A ordem era pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais das suas portas. Por que o cordeiro? Porque naqueles dias eles tiveram o tabernáculo e depois o templo para poderem adorar, e quando pecavam, a pessoa que pecava levava um cordeiro. Iam com o cordeiro até o sacerdote, e o sacerdote representa Deus, ok? Falava a favor de Deus, como os olhos de Deus. E quando o ofertante chegava com o cordeiro, o sacerdote não olhava o ofertante. Muitos acham que quando eu vou para Deus, Deus olha para mim, certo? Mas se você tem Jesus na sua vida, Deus não olha para você, Ele olha para Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém? E se você está sem Cristo, é lógico, se o ofertante chegasse, certo? Eu falo de oferta, mas não é dinheiro, ok? Mas vamos dizer que ele pecou e fosse ao sacerdote e falasse: eu pequei, e não tivesse pagamento ou substituto. O sacerdote olhava para ele e o julgaria e o recompensaria baseado no crime ou no pecado que cometeu. Ele ficaria sozinho ali, certo? Mas quando pecavam, Deus falou para eles naqueles dias, quando pecarem, levem um cordeiro. Como oferta pelo pecado, um cordeiro. E o sacerdote não olhava para o ofertante, mas para o cordeiro. E procurava manchas, e procurava alguma doença ou defeito, algum problema. Um cordeiro que era ofertado tinha que ser sem mancha. E o sacerdote não olhava para o homem. Ainda tem crentes hoje que acham que Deus olha para eles, os examina. Não, Deus olha para o seu cordeiro. Não é quão bom você é, mas quão bom é o seu cordeiro. Quem é o seu cordeiro? Se você não o tem, você tem que basear em si mesmo. Amém? Então, levava o cordeiro e o sacerdote falava para o ofertante colocar as mãos sobre o cordeiro. Eu queria ilustrar isso, mas tudo bem. Você quer que eu faça isso? Um de vocês, venha. Rapidamente, venha rápido. Pastor Henry, você é o sacerdote. Venha. Você tem uma coroa de sacerdote na sua... Ok, você é o sacerdote. Quer ser o cordeiro? Precisamos de um. Um bem bonitinho, venha. Isso, muito bonito. Tem umas roupas claras, parece um cordeiro. Então, ok, traz o cordeiro. E o sacerdote olha para... Ele examina, nenhum defeito, e viu que ele não olhou para ele. É óbvio que se você pecou, Deus sabe por que você veio. Certo? Então não olha para ele porque ele pecou, então olha para o cordeiro para ver se é bom. Certo? E se aproxima. Ok? Bom? Bom, ok. Então ele dá ordem para ele, vem aqui, para colocar a mão no cordeiro. Ok? Na cabeça, geralmente. É na cabeça, ok? Ele coloca a mão na cabeça do cordeiro. O que isso representava naqueles dias? Era uma ajuda visual antes da vinda de Jesus. Deus estava treinando Israel, fazendo todos esses ensaios, para apontar para o verdadeiro Cordeiro de Deus que viria. E quando João Batista viu Jesus no Rio Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. O artigo definido, o verdadeiro Cordeiro veio, que tira o pecado do mundo. Então, ele põe as mãos e duas coisas acontecem quando ele põe as mãos no cordeiro. Certo? Vamos ver uma imagem do que acontece. O ofertante põe as mãos e vocês podem descansar, ok? Já foram remidos? Olha para cá. Então, aquele pecador coloca as mãos na cabeça e o que acontece? Ele transfere os pecados para aquele cordeiro. Então, impor as mãos é uma figura de identificação. Os pecados vão para o cordeiro e a bondade do cordeiro. Um cordeiro sem manchas. Um cordeiro perfeito. Certo? Vai para a sua justiça vai para o ofertante. Entendeu isso? Duas coisas aconteceram. Os pecados, do outro lado. Os pecados vão para o cordeiro. A justiça do cordeiro, sua santidade, vai para o pecador. Agora, me dá uma faca.
Então ele pega a faca e ele mata o cordeiro. E era o ofertante que matava o cordeiro, não o sacerdote. É uma figura dos seus pecados, colocando Jesus na cruz. Todos nós estávamos lá, os nossos pecados estavam lá, e colocaram Jesus na cruz. Amém? Quando ele diz, perdoe, Pai, perdoa-lhes, porque eu e você estávamos lá. Amém? Então ele mata, está morto. Cai agora. Certo? E depois, o cordeiro é queimado sobre o altar do sacrifício. Quando isso acontecia, era um suave aroma diante de Deus, porque isso fazia lembrar da perfeição e da beleza do seu filho na cruz. E no mesmo momento, Deus tinha que virar as costas, porque o corpo do seu filho carregava os nossos pecados e os seus olhos são santos para isso. Virou as costas para o filho e Jesus lá na cruz não sentiu nenhum raio de luz do céu para ele e não tinha nem um pouco de água da terra para ele. Ele tomou o lugar do pecador, do condenado, daquele que tinha maldição. Amém? Porque ele tomou o seu lugar e o meu lugar. Então Jesus, o cordeiro, morreu e foi queimado. E o ofertante, eu e você, o que acontece? Ele vai embora com a justiça do cordeiro. E a luz de Deus brilha sobre ele. O favor de Deus está sobre ele. Tudo que o cordeiro merece vem sobre ele. Tudo que Jesus merece vem sobre ele. Ele é abençoado como ninguém mais, como se fosse a melhor pessoa que já viveu. Quando na verdade é tudo a graça. Amém? Obrigado, dê um aplauso para eles. Obrigado, pastor Henry. Isso é a graça. Não é ir mais alto, fazer o melhor, tentar de tudo. Não. É receber a obra concluída. Olha como Jesus se tornou pecado na cruz. Jesus cometeu o pecado para se tornar pecado? Não. Ele nunca pecou. Então, como eu e você nos tornamos justos? Praticando a justiça? Não. Recebemos a sua justiça. Como Jesus se tornou pecado na cruz por receber os seus pecados no seu corpo, recebendo os meus pecados no seu corpo, e ele foi punido pelos pecados em nosso lugar. Amém? E como nós nos tornamos justos, não por praticar a justiça, mas recebemos a sua justiça. E vamos embora, e Deus nos trata como Jesus, como ele tratou Jesus na cruz como se fosse nós, como pecadores que somos. E isso é o plano de amor de Deus. O problema não é pecado hoje, mas é a falta de conhecimento. Amém? Quando Jesus ressuscitou dos mortos, a pedra foi enrolada e era uma pedra pesada. E em Israel tem o Jardim do Sepulcro que dá para ver, e eu creio que é o lugar verdadeiro onde Jesus deixou para trás a sepultura, porque a Bíblia diz que tem que se abaixar. Quando Pedro e João foram lá, naquele túmulo tiveram que se abaixar para ver onde Jesus estava. E no jardim do túmulo tem que se abaixar para ver onde Jesus estava. E a pedra foi rolada ali, não para deixar Jesus sair. E você sabe por quê? Porque neste novo corpo, um corpo que é físico, quando ele apareceu no cenáculo para os discípulos, com as portas fechadas com medo dos judeus e os discípulos escondidos, Jesus apareceu bem no meio, certo? E disse, toquem em mim. Um fantasma não tem carne e ossos como vocês veem. Isso é carne e ossos materiais. Então, no corpo glorificado, temos carne e ossos, não vamos flutuar uns para os outros. É carne e ossos, mas você não fica cansado, não vai sentir tédio, pode ouvir toda a mensagem. Amém? E nunca mais vai ficar doente e nunca vai morrer. Não vai envelhecer. De fato, a Bíblia diz que os anjos que aquelas mulheres viram, quando foram no sepulcro, viram anjos e eram jovens. Alguns jovens assentados na pedra, como desafiando aquela pedra que devia guardar Jesus. Sabe, e os romanos colocaram guardas ali para terem certeza de que a pedra não seria tirada. E o anjo desceu e tirou aquela pedra e se assentou sobre ela. Amém? Não para Jesus sair, mas para permitir que os outros que foram ao túmulo olhar para dentro e ver tudo. Porque o corpo glorificado de Jesus transcende este corpo. Sabe, os nossos corpos, a Bíblia fala assim em 1 Coríntios 15, diz assim, que tem corpos celestiais, corpos terrestres e corpos de peixes, e você não tem este corpo se não for o Aquaman.
Ou Homem-Aranha, se você tem um corpo de aranha, sabe? Não, não. Olha, amigo, o corpo de animais é uma coisa, o corpo de insetos é outra coisa, outro nível. Mas quando Deus te fez, Ele te fez como a melhor criação. Mas tem uma criação mais alta ainda, que é o corpo de Jesus, que a Bíblia diz que um dia o nosso corpo será como o dele. E este corpo não vai e vem. Quando Jesus ressuscitou, no seu corpo ele não vinha e ia. Ele aparecia e desaparecia. Portanto, não precisavam tirar a pedra para que ele saísse. Ele aparecia e desaparecia. Não estava mais sujeito às leis desta terra, como a lei da gravidade, algo assim, ou do tempo e da matéria. Ele transcende isso. Assim como um avião, toda vez que o avião sobe, certo? Ele transcende a lei da gravidade. Com aquela lei do arremesso, vai ter outras leis para todos nós. O corpo de Jesus era um corpo diferente do corpo de Lázaro quando ele ressuscitou. Lázaro já estava morto há 4 dias, e as irmãs falaram, olha, ele já cheira mal. E Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. E disse, Lázaro, sai para fora! Ainda bem que ele falou Lázaro, foi específico, porque tinha muitos mortos ali, sabe? Se só falasse sai, todos sairiam. Lázaro saiu com mãos e pés atados, porque naqueles dias, quando morriam, os judeus envolviam os mortos em linho como a múmia e colocavam ervas que endureciam, e ninguém podia quebrar aquilo, era duro como uma pedra. E é interessante porque Pedro e João foram ao sepulcro, mas a primeira pessoa para quem Jesus apareceu, na sua forma ressurreta, foi uma mulher. E as mulheres dizem, uma nova ordem chegou. Amém? Sob a lei, as mulheres, de certa forma, eram subjugadas. Não eram reconhecidas. Mas sob a graça, uma nova ordem chegou. A primeira pregadora foi uma mulher. Jesus falou para Maria, não Maria, sua mãe. Tem algumas Marias na Bíblia. Era Maria Madalena. Ele disse, vai e diga para os meus irmãos, a primeira vez que o chama de irmãos. Antes ele chama de minhas ovelhas, meus discípulos, mas é a primeira vez que fala meus irmãos. Diga para eles que eu vou para o Pai deles e o meu Pai, o Deus deles e o meu Deus. Agora somos da mesma família. Quando você nasce de novo, você nasce com a natureza e o caráter, o DNA do próprio Deus. Participantes da natureza divina, não somos Deus. Olha, e eu bem sei que não sou perfeito. No meu comportamento não sou perfeito, pergunta a minha esposa. E alguns ficam perfeitos até 3, 4 da tarde. Quando estão trabalhando, parecem perfeitos, mas pergunta a esposa, como eles são logo de manhã. Amém? Somos sujeitos a estas sensações, a irritabilidade da alma e também a nossa ira ou ressentimento, algo assim. Mas quando Deus olha para o crente, Deus olha para o seu espírito. E você é justo. Que venha você não com seus esforços ou as suas obras, mas por causa de Jesus Cristo. Olha, o nosso corpo está se alinhando, é o que eu chamo de santificação progressiva, o nosso corpo se alinhando como espírito. Mas que alegria saber que a qualquer hora nós vamos para casa. O céu é o nosso lar. Todos os pecados foram perdoados. Tão certo quanto Jesus morreu na cruz, os pecados foram perdoados. E amigo, a ressurreição de Lázaro não é como a ressurreição de Jesus, porque quando Jesus ressuscitou a Lázaro, era para Lázaro morrer de novo no futuro. Mas quando Jesus ressuscitou foi algo novo, foi uma ressurreição que não está mais sujeita à morte. É uma vida depois da morte, vida do outro lado. E todos nós que nascemos de novo, amém? Espiritualmente ressuscitamos. Você, na verdade, é um ser ressurreto num corpo que não ressuscitou. A única parte em você que não ressuscitou é o seu corpo. E se Jesus tardar, Deus vai deixar este corpo na sepultura? Deus vai deixar este corpo que foi cremado ou está no oceano ou algo assim? Não, nenhum átomo fica perdido. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que o corpo que é semeado em corrupção, certo? Ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, sabe, se decompõe, certo? Até se tornar um esqueleto, ossos. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Amém? Ou seja, Deus não vai falar, sabe, o Espírito está aqui, mas tudo bem, perdemos o corpo.
Não, nenhum átomo ficará para trás. Deus vai se lembrar onde ele está. Deus sabe. E quando Jesus voltar, o poder de Deus vai entrar neste corpo corrupto, que até só tem esqueleto, ossos ou até pó. Deus fez o homem do pó da terra. Deus fez Adão, sabemos, do pó da terra. A mulher foi feita do seu lado para ser amada, não do pó. O homem não se importa de ficar sujo. Sabe? A mulher fica sempre limpa. Sai pra lá, você está muito sujo. Sabe? Você é preguiçoso, vai tomar um banho. E falamos, estou sujo. Estou imundo. Esse é o meu habitat natural por alguma razão. Eu amo a lama. Certo? As mulheres são diferentes, elas são de uma outra espécie. Quando se trata de limpeza. Amém, pastor Príncipe, prega! Amém. Não é? Certo? E Deus planejou desta forma, certo? E o homem foi feito do pó da terra, e seja quando ele morrer, for enterrado ou cremado, a forma final é o quê? Pó. O pó. Certo? Mas Deus fez o homem do pó da terra, mas o homem, o verdadeiro homem, não é pó. Deus soprou sobre o homem. Deus fez o homem como um manequim, feito do pó da terra. E Deus soprou. Hey, estou vivo! Bom dia, Deus! Deus soprou, entendeu? E o homem não estava vivo, era só um corpo. Mas o Espírito deu vida para o corpo. E tem segredos na Bíblia que nos diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos vive em você, quem ressuscitou Cristo dos mortos vivificará os vossos corpos pelo Espírito que habita em vós. Temos que aprender a andar nisso, mas é uma outra mensagem. Certo? Mas agora, vamos olhar para este corpo. Deus vai ressuscitar este corpo. E nós, quando Jesus voltar, quem estiver morto, o corpo dele se torna corpo glorioso, poderoso, corpo incorruptível. E nós que estivermos vivos, e já estamos, amigos, olhando para os sinais do fim dos tempos, no mundo inteiro, agora mesmo, de uma vez. E quando vermos esses sinais, Jesus falou, levante a cabeça, a sua redenção, falando do corpo, a sua redenção se aproxima. Amém? A qualquer hora o arrebatamento acontece, Jesus volta. Amém? As profecias sobre a sua vinda, ele viria pela cidade de Belém. Amém? Ele viria, amém, da tribo de Judá. Amém, ele seria da linhagem de Davi. Tudo isso foi profetizado. E ele morreria. Os seus ossos olhariam para ele, furariam as suas mãos e o seu lado. E essa profecia do Salmo 22, essa profecia foi citada por Davi. Não havia nada de crucificação. A morte era apedrejamento naqueles dias. Era uma profecia. Furaram as minhas mãos e os pés, Davi disse, falando de Jesus. Quando os romanos instituíram este meio cruel de tortura para matar alguém. E todas as profecias da sua primeira vinda foram cumpridas até o último detalhe. Mas tem mais profecias da segunda vinda do que da primeira. Então tem mais profecias acerca da segunda vinda, mas amigo, deixa eu terminar isso agora. Ok? Eu falo isso para você ficar assim. Ele vai terminar. A ressurreição não foi o fruto da imaginação de alguém, certo? Não é como alucinação. Há muitos alucinaram. Não, amigo, ele não apareceu só para os discípulos, mas a Bíblia diz que depois ele foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, e eu creio que isso aconteceu de uma vez só na Galileia. Pessoalmente, eu creio que foi no Monte Arbel, certo? Onde ele falou a grande comissão. Eu creio nisso. Certo? Apareceu para mais de 500 irmãos, mais de 500 de uma vez só. E era muita gente para estar alucinando. Alguns estavam vivos. Quando Paulo escreveu isso, eles ainda estavam vivos, mas alguns já tinham dormido. Isso é contra todo tipo de fraude, como os fariseus falaram quando descobriram que o túmulo de Jesus estava vazio, e os discípulos começaram a falar que eles tinham visto Jesus ressuscitado. E apareceu a eles. Deram dinheiro para os soldados para dizerem que os discípulos tinham roubado seu corpo. Imagine isso.
Primeiramente tinham que rolar a pedra, mas os soldados estavam ali guardando. Soldados romanos. O que aconteceu com eles? A verdadeira história é que os anjos vieram e eles todos caíram e ficaram no chão. E o corpo deles estremecia, a Bíblia diz. Agora imagina, isso exclui fraude porque ninguém que quer roubar um corpo deixa as roupas ali dobradas no sepulcro. Porque a Bíblia diz que quando eles olharam dentro do túmulo, eles viram, como eu falei agora, como uma múmia. Aqueles panos, talvez duros ainda, mas ali estava vazio. E o lugar onde estava a cabeça, aquele linho, estava bem dobrado. Olha, isso mostra que ninguém correu, não foi apressado. Aquele que ressuscitou teve tempo de dobrar as roupas. Gente, Jesus, uma das primeiras coisas que fez foi dobrar as roupas. Amém? Então isso exclui a fraude. E, olha, se o corpo foi roubado, escute, se o corpo foi roubado, tudo que tinham que fazer, tudo que os soldados tinham que fazer, naquela pequena cidade de Jerusalém, naquele lugar, era encontrar o corpo. E é muito difícil guardar o corpo de um morto. Podiam encontrar o corpo. E isso seria muito ruim para os discípulos. Quase todos eles, exceto João, foram mortos, torturados por sua fé. Sabe de algo? Se era uma fraude, como falaram, que eles inventaram aquilo. Muitas pessoas, sob a dor de uma tortura, ia dizer que era fraude. Não, mas deram a sua vida. Por aquele que ressuscitou dos mortos, que os remiu, que os amou. Amém. E porque Deus ressuscitou Jesus, o preço foi pago, certo? Na cruz. O preço foi pago na cruz. Jesus clamou, está consumado! A Bíblia diz que o véu no templo foi rasgado. Amém. Deus saiu e disse, oi, sejam bem-vindos. Amém. A barreira do pecado entre Deus e o homem foi removida. O preço foi pago. Jesus declarou, está consumado. Mas por que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? Vamos terminar com este verso. E olha, eu tenho que mostrar isso. Aqueles no sepulcro ressuscitarão incorruptíveis e todos nós. Esse capítulo continua falando que quando Jesus voltar para nós que estivermos vivos, a Bíblia fala assim, no mesmo capítulo, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Seremos transformados, todos os crentes serão transformados. E alguns falam da teoria do arrebatamento parcial. Alguns vão subir e outros não vão subir. E quem vai ser arrebatado? Você vai ser arrebatado? Sim, eu vou. Porque eu estou pronto. Como você está pronto? Não, é só pela graça. Você é salvo pela fé no seu espírito. O mesmo para o corpo, pela graça mediante a fé. Todos seremos transformados. Deus falou todos. Não fale que é alguns. Todos é todos. Seremos transformados. Como? Como será? No segundo atômico, no grego aqui, em um segundo atômico, no piscar de olhos. Agora você está vendo, mas você não vê mais. Rápido assim, o nosso corpo será transformado em um corpo ressurreto. Amém? No momento, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E por quanto tempo vamos estar com este corpo que nunca morre, nunca envelhece, nunca fica doente, não sente mais cansaço? Para sempre. E este é o seu destino eterno. Ele vai voltar para nós. E vai voltar em breve. Certo? Vamos para Romanos para terminar. Pronto? Pronto? Isso. Quanto mais aplaudir, mais rápido eu termino. Terríveis. Pai, perdoa-lhes. Mas eles sabem o que fazem, certo? Ok, porque Cristo foi para a cruz, o qual por nossos pecados foi entregue. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados, certo? Você pergunta para um cristão, por que Jesus foi pendurado na cruz? E é como eu disse, ele entregou a sua vida. Pela primeira vez os romanos viram um homem deitar na cruz. Nunca tinham visto isso antes. E ninguém podia tirar a sua vida. Uma palavra e todos cairiam. Ele entregou a sua vida porque ele precisava pagar o preço dos pecados. Ele foi um cordeiro.
o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na cruz, o qual por nossos pecados foi entregue. Mas o que muitos não entendem é a segunda parte deste verso. Porque ele ressuscitou dos mortos, com seu corpo, para a nossa justificação. Olha, para a nossa, pode ser muito vago, porque pode ser mais do que uma coisa, dependendo do contexto. Mas no grego, a tradução de Young diz assim: ele ressuscitou porque nós fomos declarados justos. Ou seja, o mesmo corpo que levou os nossos pecados e recebeu o tratamento como se fosse o pior pecador. E para que ele ressuscitasse dos mortos e voltasse para Deus, tinha que ser que os nossos pecados foram todos eliminados. Deus devia falar para todos nós pecadores: eu declaro vocês justos pelo que Jesus fez. Ou seja, Deus conecta a morte de Jesus e a ressurreição com você sendo declarado justo. Ou seja, se você não é declarado justo por Deus, ele não ressuscitaria. Porque entenda isso, porque ele foi para a cruz te representando. Porque ele ressuscitou dos mortos te representando. Deus conectou o seu destino e vitória com você. Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou porque Deus te declarou justo. E agora que você é justo como aquele homem que vai embora, com o favor de Deus sobre ele, favor que ele não merece, bênçãos das quais não é digno, e tudo de bom que experimenta e sabe que não merece, o coração fica cheio de alegria, paz, amor e graças pelo que recebeu. Ele sabe que foi abençoado por causa de outro. E vive uma vida para sua glória. Você foi amado. Amém? Este é você, a Bíblia diz. É por isso que o cristianismo não é você tentar fazer de tudo, orar mais, fazer mais. Não, é sobre receber um dom. A justiça é um presente. Quando você recebe a justiça, como quando Deus tratou Jesus como o pior dos pecadores, não tendo pecado, Deus te trata como o homem mais justo da terra, com todas as bênçãos do justo. Quando ora, Deus ouve a sua oração e opera milagres na sua vida. Bênçãos para você e para sua família. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Amém? Curve a sua cabeça, feche os olhos. Onde você estiver assistindo também. E amigo, a Bíblia diz, tudo que você tem que fazer para receber isso é pela fé. Confesse com a boca e creia de coração. A Bíblia diz, se você confessar que Jesus é o seu Senhor e crer de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será então salvo. Se você quer isso, faça essa oração. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço por teu grande presente de amor, meu Senhor Jesus Cristo, que morreu como meu substituto naquela cruz, levando os meus pecados, o meu julgamento e a minha condenação. E tudo isso acabou. Ele pagou pelos meus pecados até a última gota e disse: está consumado. E no terceiro dia, tu o ressuscitaste dos mortos. Ele está vivo hoje. E um dia, eu vou receber um novo corpo também. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga: amém. Glória a Deus. Parabéns! Você é agora um filho do Deus Altíssimo. O Espírito do Filho está sobre você. O mesmo Espírito que habitou em Jesus habita em você, o Espírito Santo. Amém? Você, de fato, é a maior de todas as criações. Mais do que Adão. Adão errou, mas Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Amém? E Ele está voltando, igreja. Ele está voltando. Mas tem muito mais que Deus quer que você saiba e receba dele. Então continue vindo à igreja. Fique em pé, igreja. Aleluia! E eu me alegro tanto porque aqui não é pregação motivacional,
Sabe, faz esses 7 passos e algo vai acontecer. E se não acontecer, tudo bem. Você não fez direito, não, amigo. Eu não sou um pregador motivacional. Eu sou um pastor, um declarador de boas novas. Do Deus Altíssimo. Ele me enviou para te falar que Ele não está olhando para os seus pecados. Amém? Ele quer que você venha e receba o seu poder. Amém? E receba o seu amor, receba as suas bênçãos. Glória a Deus. Amém? E tem muito mais que eu quero falar para você nos próximos dias. Glória a Deus. Levante as mãos neste lugar. Nós vivemos num mundo que está cada vez mais perigoso. Mas o Senhor sabia de tudo isso. E Ele não quer que tenhamos medo e nem preocupação. Ele quer que você saiba que Ele é o bom pastor e nada te faltará. Mesmo passando por um vale de problemas, pelo próprio vale da sombra da morte, não tema mal algum. Por quê? Porque Ele vai estar lá com você. Ele está com você. Amém? Certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão. Então, nesta semana, eu oro em nome de Jesus, que as bênçãos de Abraão, que as bênçãos de Deuteronômio 28, que as bênçãos que são únicas, que você vai saber que são bênçãos de Deus nesta semana, venham sobre você e sobre os seus amados nesta semana. Em nome do Senhor Jesus, que o próprio Senhor te guarde, te proteja de toda doença e enfermidade, de todo perigo e mal e do poder do maligno. Que o Senhor esteja sorrindo para você por causa de Jesus, que Ele sorria para você e te conceda sua shalom, paz, saúde e bem-estar para você e para sua família. Em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja diga amém. Nos vemos em breve. Deus te abençoe. Em breve, 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 Deus te abençoe.
Amém.